Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Gorda. Hey yo, 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 episódio número 70 do Banha da Cobra, o melhor podcast que ninguém ouve, convosco o vosso anfitrião do costume, Marcelo Silva, e eu estive a refletir muito de como iria abrir este episódio, tendo em conta até que já tinha lançado os temas no episódio anterior, ao que, depois de muito refletir e de muito pensar sobre como é que iria descalçar-me dessa bota, cheguei a duas conclusões muito simples. Irei tentar daqui para a frente ter uma abordagem ligeiramente diferente daquela que tenho tido até agora, nomeadamente vou tentar ser mais direto no meu discurso, não vou tentar ter tantos floreados ou tantas escapatórias discursivas que no fim dão em nada para tentar expor as minhas ideias. E se eu, no meio do meu discurso, vir que não estou a ser claro o suficiente, vou prontamente tentar ser o mais simples possível para que eu pudesse explicar ao eu de 5 anos, que provavelmente até é mais inteligente que eu aos 31, o que é que quererei dizer com alguma coisa. E outra coisa é que, de facto, eu estive a refletir imenso e esta coisa de pensar requer energia. E como tudo que remete à atividade humana que requer energia vai buscá-la das calorias, calorias essas que nós, como seres humanos, ingerimos-las pela nossa alimentação, foi aqui que me deu o clique. Pensando como é que vou abrir o episódio, vou falar então de comida, outra vez. mas é um pensamento um bocado, não sei. Eu gosto muito de sushi e foi uma descoberta que foi de acordo com a moda de todas as outras pessoas que passaram a gostar de sushi, e já sabia o que era, já conhecia o conceito de sushi. No entanto, nunca me era agradável pensar sequer em entrar por esse mundo da pseudo, sei lá, da pseudo elevação social que é comer uma coisa diferente que não seja bitoque ou bife a cavalo, que é sushi, porque eu nunca fui fã de peixe. Eu acho que já abordei isto em episódios atrás e já fiz referências, mas volto a dizer porquê. Eu nunca fui fã de peixe porque peixe para mim é epítome da comida que dá trabalho. E eu principalmente não gosto de peixe por simbolizar isso, não é por ser peixe. Toda a comida que dá trabalho, eu sou o eterno calão. E isto até remete a uma ideia muito interessante que acho que foi o Bill Gates que citou alguma vez. Ou eu ouvi alguém dizer que foi o Bill Gates que disse, vamos lá ver assim. Que é mais do género: eu, se tiver que contratar algum profissional para uma certa área, eu vou tentar contratar o elemento mais qualificado, o elemento qualificado mais preguiçoso para essa respectiva área. Porque esse elemento é tão preguiçoso que vai procurar a via mais fácil de completar tal tarefa. E pese que essa afirmação seja verdade ou não, é pá, uma afirmação que me define e que encaixa, portanto eu vou acreditar. É assim, é tipo religião, né? A gente não necessariamente acredita no poder do divino ou no divino ou na existência do divino, mas as pessoas acreditam porque faz sentido. Então, para mim, essa frase, como faz sentido para a minha pessoa, eu gosto de aplicá-la em mim. A frase no homo. Voltando ao pensamento inicial, agora que eu estou a falar nisto, dá mais outras ideias. Muito bem. Eu gosto muito de sushi, tendo a descoberta inventária e tudo mais. Porquê? Porque alia duas das coisas mais improváveis de aliar na minha vida, que eu genuinamente gosto, que entretanto eu genuinamente gosto. Que são o quê? Uma que é aquela que eu morro de amores e já estou farto de citar aqui, que é o arroz, não é? Que, por incrível que pareça, é um arrozinho branquinho e tudo mais, mas é a pior coisa que o sushi tem, é o arroz. Pese o espanto, porque falando de sushi de fusão, a.k.a. farta brutos, a.k.a. como quiseres, a.k.a. vamos pôr aqui N coisas para tentar dar várias cores e vários sabores ao arroz para que tu te esqueças que não estás a comer quase peixe nenhum. É o pior que o sushi tem, porque é um arroz feito com vinagre e com açúcar, muito açúcar, porque o vinagre não se nota, obviamente. Porquê? Para dar aquele tom não, aquela textura de cola, aquela textura aderente, para que então a peça fique junta e compacta e tudo mais, tudo bem.
E depois é o peixe, por outro lado é o peixe. Porquê? Porque o peixe vem na sua forma mais depurada, que é bite-sized, sem espinhas e que não dá trabalho nenhum. É só, está no prato, está na boca. E o sushi para mim é a desculpa social que eu encontrei para dizer, ai tal, não, vais comer peixe é bom, peixe é bom. Até porque o peixe tem aquelas propriedades nutricionais todas e o peixe faz muito melhor que a carne, seja ela carne vermelha, carne branca ou carne de porco. Acho que essa é outra carne de porco. Eu não vou pesquisar, não me apetece. Vamos fazer uma cena tipo achismo. Se o porco é tipo carne vermelha ou carne branca. Eu acho que há a resposta para isto. Acho que é carne vermelha porque carne branca não é. Porque acho que há só duas. Mas acho que isso é um bocado redutor dos grupos de carnes que se podem fazer. Porque nós estamos em 2022 e se existe uma comunidade inteira de alfabeto que visa encapsular em toda uma única esfera e uma única caixinha todo o tipo de micro-pessoas que se criem dessas designações, até porque quando acabar o alfabeto se calhar vão mudar para o cirílico, eu já fiz esta piada antes, se calhar na carne de porco também deverá ser criada uma nova designação que é carne vermelha, carne branca e a transexo carne ou por carne, não sei, estou a tentar aqui fazer um brainstorm estranho, mas voltando ao sushi, antes que me esqueça, isto tudo para dizer o quê? Para dizer então que, traçando o paralelo do que é o sushi para a minha alimentação, que reúne o que eu mais gosto e reúne o que eu mais abomino no que toca à alimentação, eu dei por mim a entender porquê que sou heterossexual. Eu sou heterossexual intrinsecamente porque as mulheres, ou neste caso a minha namorada, que é uma mulher heterossexual também, ela reúne nela o que eu mais gosto e mais odeio. Ela reúne nela o que eu mais gosto e o que eu mais procuro fugir de conflituar para para lidar com o ser humano. O que é muito interessante porque, eu volto a dizer, esta é a minha para aí única relação de curta duração, que estúpido, de longa duração, a minha única relação séria até agora. E tem sido fascinante, estou a aprender imenso sobre mim, estou a aprender imenso sobre ela, estou a fazer com que ela aprenda imenso sobre mim, acho que eu só por coexistir, não sei como é que isto funciona, na verdade estou a aprender. Isto para dizer que estou a aprender e estou a adorar a viagem está a ser fixe, às vezes é penosa, é como se um trilho por uma floresta na Costa Vicentina se tratasse, o wink wink, ou então é como se fosse uma autoestrada do norte, em que pode haver a sorte de nós chegarmos ao nosso destino de 4 horas no GPS em 2 horas e meia, ou então pode calhar a ser uma autoestrada em que haja um grande buracão no meio e se faleça. É fascinante. Isto tudo para dizer o quê então? Que na abertura do episódio eu gosto muito de sushi porque reúne o arroz ao peixe e o peixe apenas encapsula ou simboliza a comida que dá trabalho. Eu não gosto de comida que dá trabalho. E o ramo da conversa a qual eu queria tresmalhar é de que uma vez que eu me revejo naquela frase que ouvi dizer que foi o Bill Gates que disse que contratará o qualificado mais preguiçoso possível para certa área porque ele vai encontrar o caminho mais fácil para as coisas, eu então revejo-me alimentarmente falando na minha refeição favorita, provavelmente que será sushi, porque pelos vistos sushi de fusão é o fator fusão no sushi é tipo o subterfúgio para que o cozinheiro ou o sushi man ou o sushiolo faça o que quiser à peça de sushi, que apenas depois tenha pelo menos ter o arroz e peixe para dizer que ainda é sushi. Pode levar coisas fritas, pode levar ervinhas, pode levar... Eu já que cheguei a comer sushi com atum enlatado, em vez de ser atum fresco, pelo menos, ou atum fumado, não. Houve a indignidade de se colocar atum enlatado na peça de sushi fusão. Foi hilariante e depois foi deprimente. Não é? O que valeu é que foi barato, mas também foi longe. Portanto, se calhar não foi tão barato assim. Talvez tenha valido pela experiência e pela aprendizagem. Do género, ok, fui ali para não ter de ir mais. Mas há certas coisas que nós não precisamos de ir para saber que são más. Eu já falei isto em episódios anteriores também, nomeadamente de coisas no cu. Enfim. Eu revejo muito naquela situação eu vejo então que a preguiça está justificada, para mim, como vantagem em vez de desvantagem, ou em vez de característica reprovável do ser humano, falando em mim. Porquê? Eu noto isso muito também na capacidade que eu tenho de raciocínio rápido, que acho que é uma coisa que tem vindo a ser exercitada ao longo da minha vida e que precisa de ser exercitada, esta coisa do raciocínio rápido, para tentar perceber dentro de um quesito qualquer que me seja colocado na mesa para resolver ou para pensar ou refletir ou agir ou tomar o próximo passo, que eu controle alguma
ou todas as variáveis desse quesito, eu considero que a preguiça aí adensou uma outra característica, para não dizer que a preguiça neste caso é uma qualidade que eu ferramento para meu favor, não. Eu acho que a preguiça é um defeito ao qual, como é que eu vou te explicar? O que eu quero dizer é que a preguiça é como se eu fosse cego, em que todos os outros sentidos são altamente apurados para equilibrar a ausência de visão, né? Eu aqui digo que a preguiça é... Pois, mas a preguiça é uma coisa adquirida, não é uma coisa... Isso é interessante, porque a preguiça é uma coisa adquirida que subtrai. Intrinsecamente, porque a preguiça subtrai algo. A preguiça subtrai ao ser a vontade de trabalhar sobre, a vontade de disciplina. A preguiça não, a preguiça é várias coisas. A preguiça não subtrai só. A preguiça é uma coisa acrescida, porque nós não nascemos preguiçosos. É uma coisa que nós aprendemos. A preguiça é uma coisa acrescida em nós que subtrai em certas coisas e acresce noutras. Agora, o que subtrai é que geralmente subtrai coisas boas, nomeadamente esta coisa da determinação, da força de vontade, do ter de fazer e fazer, do não deixar para amanhã, sei lá, da preguiça, de deixar estar quieto, de não confrontar, não procurar resolver isso sucessivamente, e depois acrescenta, isto é tudo subtrações, e depois há os acréscimos que são o quê? O acréscimo da procrastinação, o acréscimo das desculpas. A preguiça, eu até posso dizer que de uma forma muito subversiva, fomenta a curiosidade em sustentar a própria preguiça, não é? Porque é preciso ter criatividade para ser preguiçoso, e aí vêm as pessoas que eu não gosto necessariamente, que eu também não me revejo, ou procuro não me rever, que são aquelas pessoas que para uma solução têm 3 problemas. Quando há uma certa situação para resolver, se calhar devias fazer assim, mas isso, repara, mas depois, e depois não sei o quê. E isso frustra-me imenso, porque eu, apesar de não achar ser assim, é muito interessante. Eu estou a refletir, eu estou a pensar enquanto estou a falar, por isso é que há estas pausas ligeiras no discurso, peço desculpa. Eu acho que não sou assim com os outros, no que toca a que eu os ajude ou a que eu lhes diga algo para ajudar. Passem exemplo. Passem exemplo. Há tantos, por isso é que eu estou... Sei lá, um amigo meu tem um problema qualquer com gajas. Mas eu não consigo falar com ela, não sei, eu tenho esta coisa que eu não consigo falar com ela. É assim, tens de perceber uma coisa. Pois é, aqueles clichês todos que nós, enquanto homens, estamos perfeitamente identificados com isto. Meninas, vocês também deverão estar, porque vocês são as manipuladoras maiores nesta situação. Wink wink Jada Smith. Mas aqui o que eu quero dizer é que é o seguinte. Se calhar tu aqui tens que perceber que o não é garantido e tens que tentar, porque, repara, nós somos 8 bilhões. Eu recorro sempre à cena um bocado cosmológica, que é tentar enfatizar a insignificância de cada um de nós, para perceber que efetivamente as nossas ações podem ser fantásticas para nós, tal como podem ser completamente insignificantes para com as outras pessoas que nós tentemos levar a cabo essas ações. Isto é outro ramo da conversa que eu estou a abrir, que eu vou tentar procurar explicar também. O que eu quero dizer é o seguinte: tenta falar com ela. Não é tenta falar com ela, fala com ela. Depois o que é que eu digo? Diz olá. Diz olá, como estás? Ela conhece-te, não te conhece. Adapta. Eu até podia fazer isto aqui um organograma. Acho que é organograma. Como é que se chama aquela caria dos esquemas do... água, como é que é? Do tipo, máquina de lavar louça. Está a lavar a louça? Sim ou não? E depois uma pessoa escolhe não sei o quê. Qualquer coisa grama, que eu agora não vejo à cabeça, mas vocês não estão a perceber. Um esquemograma, não sei. Conhece ou não conhece, adapta. Vai, fala com ela. Apresenta-te, vê a receptividade dela. Como é que se faz isso? Se ela estiver a responder e estiver a dar bola, continuas a conversa. Caso contrário, goodbye Marivone, porque ela, se não está com a sua atenção captada em ti, pelo menos por aquela mensagem ou por aquela chamada, que eu sempre aconselho, uma chamadinha em vez de mensagem, apesar da mensagem ser uma extrema conveniência e até de certa forma um mecanismo de proteção entre os intervenientes, porque nas palavras escritas não há intuações, a menos que... Não há intuações, são as intuações dadas pelo receptor da mensagem, não pelo emissor. O que isso é extremamente excitante num processo comunicativo, dependendo do objetivo, como também é extremamente frustrante, porque é a pessoa que imita a comunicação tem que estar um passo à frente de tentar fazer com que a outra pessoa só perceba um leque de coisas possíveis de perceber e não deixar aberto. É interessante isto. Eu já abri 2 ramos de conversa que eu nem sei se me lembro do anterior, mas vamos lá. Quando eu quero dizer que a preguiça a mim ajuda a encontrar o caminho mais fácil para resolver problemas e o caminho mais rápido, mais fácil para resolver problemas,
Isso advém do facto de coisas observáveis, como por exemplo, quando eu ajudo meus amigos com certos processos que eu acho que são bem evidentes de como deve ser o passo a seguir, e se não for esse o passo a seguir, é o passo B, se não for o B, é o C, e assim sucessivamente, é que se tentar ir fazer logo. Porque eu sei como é que eu sou. Se eu arrasto, vai ser arrastado. Se eu arrasto, vai ser arrastado. E o meu objetivo, enquanto amigo que me considera de tal pessoa que está a pedir a minha ajuda e à qual eu me predisponho a ajudar, fazendo ou ajudando a fazer ou dizendo como fazer, é que aquilo seja feito o mais rápido possível e o mais expeditamente possível para se perceber se aquilo funcionou, se não funcionou, caso contrário, beca. Ora, isto pode ter prós e contras. Mas eu também acho que sinto um bocado que estou treinado nisso, que é o quê? Há certas soluções que podem ser mais imediatistas e mais que servem para aquele momento, mas que podem não resolver o problema que gera essas situações. É um bocado a diferença entre irmos a uma consulta num médico especialista e irmos a uma consulta do nosso médico de família. O nosso médico de família diz: então de que é que se queixa? Ai doutor, eu tenho febre, cago fezes com sangue e às vezes a minha urina vem com um tom mais alaranjado. E ele diz: muito bem, então tome este medicamento e vê se os sintomas passam. Ora bem, isto é uma forma de resolução de problema, neste caso clínico, que passa por tentar manejar os sintomas e não se perceber a origem desses sintomas. Logo, este médico eu determino como um mau médico, que é lidar com as consequências apenas e não perceber a causa que gera essas consequências. Ao passo que o médico especialista, tanto que se paga bem no médico especialista, pelo menos quando eu falo no privado, obviamente, ele procura efetivamente dentro da sua especialidade entender como é que se chama aquela coisa? Em forma diagnosticando de forma detalhada. Ok, não é isto, até se perceber efetivamente. E depois no fim, se não se percebe, pá, azarito, vai-se a outro. Ou então, aí lida-se com os sintomas e percebe se a situação passa entretanto ou não, porque pode ser fugace também do nosso corpo. O nosso corpo tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que eu já estou treinado na possibilidade de entender se aquela coisa que eu dou, daquela solução que eu dou para mim, para meus problemas ou para certos quesitos dos meus amigos, se serve apenas para aquilo e não cobre realmente o que se precisa cobrir para que possa aquilo nem sequer ter acontecido, ou para que não aconteça mais, obviamente. Senão, a ponto do quê? Eu vou dar um exemplo mais simples. Eu acho que essa característica que eu desenvolvi com base na minha preguiça adveio de uma coisa muito interessante que eu acho que é um bocado tipo o sushi do meu entretenimento também, que é o que é o sushi, vamos recapitular para mim, é a melhor coisa com a pior coisa, não é? Que é a melhor coisa arroz com a pior coisa peixe, mas num formato que é bué da bom. Pronto. Então a melhor coisa com a pior coisa é o quê? É quando eu jogo videojogos. Ora, jogo videojogos, quando eu digo que é a melhor coisa e a pior coisa, o que é que este gajo está a dizer? Videojogos é bué da fixe, diverte, despareces, vês cores, vês luzes e sons e não sei o quê, e o que estás-te a queixar? Não, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: a melhor coisa com a pior coisa, que está adaptado ao bom, que é o quê? No videojogo há puzzles, há inimigos difíceis, há bonecos que dão-nos uma porra e nós morremos, e nós temos de dar 37 porras e o boneco não está nem a meio da vida dele. Vou-vos dar um exemplo. Até porque é um dos jogos que eu tento jogar agora, tipo, o formato é um bocado assim. O que eu quero dizer com isto é o quê? A coisa boa é o quê? Obviamente eu estou a entreter-me, estou sentado a segurar um comando e a ver coisas a acontecer por minha instrução, não é? Num formato de audiovisual, sensorial, de entretenimento, que visa efetivamente que eu cumpra um objetivo. Mas é um objetivo que tem de trazer satisfação, porque na verdade eu estou a tentar entreter-me, não estou a tentar ter um emprego com isto, não é? Então o que é que eu quero dizer com isto? A coisa boa é efetivamente o entretenimento e não sei o quê. A coisa má, mas em bom, é a resolução de problemas que o jogo apresenta para que eu efetivamente possa ultrapassar esses problemas e daí atingir um objetivo no jogo. E é por isso que eu acho que os videojogos têm sido tipo o principal meio de eu exercitar esta tal ferramenta que eu tenho de pensar rápido e de tentar resolver problemas de forma que para mim parecem aparentemente evidentes depois de eu refletir relativamente pouco sobre elas, não levianamente, apenas em curto espaço de tempo. É diferente. Porque eu, infelizmente, não sei se isso também é para o meu detrimento ou para a minha benesse, eu tenho muita tendência de tentar perceber todos os cenários possíveis, armado em Doutor Estranho, para vos dar uma referência mais contemporânea, para ver todas as possibilidades possíveis para saber qual é a melhor e não sei o que. Yeah. Eu não estou a ver calculadoras na minha cabeça como o meme daquela senhora da novela brasileira, que eu não sei se vocês sabem, que o meme da senhora com os cálculos trigonométricos ao lado dos olhos, aquilo, a senhora que está a olhar é de uma novela e depois aquilo dos cálculos aparece depois, puseram depois, não sei se vocês sabem, ficam a saber. Ao passo de que
Esta coisa então de eu ser preguiçoso, porque gosto de estar sentado a jogar coisas em vez de fazer coisas úteis e que se calhar preciso fazer para me melhorar enquanto pessoa mesmo, estruturalmente, em vez de, por exemplo, melhorar-me pela vida de entretenimento, que eu acho que é uma curva muito maior, obviamente. É como, por exemplo, sei lá, eu sou muito bom a resolver problemas que me sejam apresentados, que, metaforicamente aqui falando, são Vila Franca de Xira, mas eu uso videojogos para exercitar essa possibilidade de resolução de problemas, que é, estando eu na moita e quero ir para Vila Franca de Xira, em vez de ir lá direto, passo por Braga. É esta a analogia que eu estou a tentar passar, não é? Pronto, agora, outro ramo da conversa que eu nem sequer me lembro o que era. Ora, porque é que a preguiça funciona em meu detrimento? Porque eu gosto de sushi? As mulheres são o sushi da minha heterossexualidade. Caramba, pá. Porra, pá, este train of thought estava tão bom. Pá. Estava tão bom. Não me vou lembrar, não interessa. Vamos avançar, não interessa. Eu não queria. Por acaso foi um acaso feliz esta coisa de eu mencionar a minha heterossexualidade e de porque de eu achar que então tenho a certeza que sou. Achar que tenho a certeza é muito bom, gostaram? Porque de eu achar então que tenho plena convicção, não era assim, de que sou heterossexual, até porque é uma coisa que à partida não se escolhe, não sei o quê, e é muito interessante. Sendo que a opção sexual, que é assim que se chama, mas não é uma opção que teoricamente nós não nascemos a optar. Vocês estão a perceber? A preferência, melhor assim, exatamente, a preferência. Sendo que a preferência sexual é uma coisa que nós não escolhemos, não deverão já vocês ter-se perguntado como é que eu sei que gosto disto e não daquilo? Não tendo vocês perguntado, eu vou-vos dizer a vocês como é que eu concluí que então tenho plena convicção de que sou heterossexual. Para além de perceber que a mulher é o sushi da minha vida. Mulher é o sushi da minha vida. Foi muito simples. Mulheres dão-me ereções, homens não. Por isso é que eu acho que o meu pénis é... Para não dizer o pénis em geral. O pénis em geral é interessante. Não é o pénis em geral é interessante. É interessante que o pénis em geral eu esteja agora a contemplá-lo como aquele pau dos indígenas de procurar água. Eu acho que já devo ter feito esta referência no passado, mas não neste contexto. Ou então, se calhar, neste contexto. Eu agora estou a fazer um raciocínio recursivo que eu não tenho. Isto é senilidade, isto é velhice. Está-se a aproximar. Caraças. Pronto, voltando. É muito interessante que então o pênis seja aquele pau metafórico que procura água, que fica tipo, supostamente, a pessoa que sabe captar água através do pau, não é? O pau fica tipo ir para uma direção e a pessoa vai lá e encontra lá o lençol de água depois de fazer o furo no terreno. Porque basicamente foi assim que eu percebi que, ok, yeah. Não, mas já desde muito miúdo, infelizmente desde muito bilha miúdo, percebi, ok, mulheres dão-me ereções, vestidas ou nuas, claro que nuas é que me deram a ereção e depois eu percebi, ok, depois de eu ter adquirido a maldade, depois de eu ter adquirido a percepção, é melhor assim, depois de eu ter adquirido a percepção da sexualidade, é que então percebi, ok, há um potencial de me excitar com uma mulher vestida, imaginando-a como será sem as roupas. O que significa que... Não, está-se bem. O que significa que é a minha imaginação que me está a excitar com base na entidade que é a mulher. Está-se bem, ok. Não, eu estava aqui a tentar perceber se o meu argumento tinha uma falha do género. Mas se ela está vestida e tu excitas-te e estás a dizer que é com base na tua imaginação, então és tu que te estás a excitar. Portanto, tu és gay porque a tua imaginação é tua de homem e depois excita-te a ti homem também. Não é assim que funciona. Para todos os efeitos, uma sarapitola então é o ato homossexual, porque é a minha mão de homem e o meu pênis de homem, não é? Portanto, não é por aí, mas... Ai, caralho. O que também não é por aí é o Nelson Veríssimo ser treinador de Benfica contra o Liverpool. Este Liverpool, mas pronto, isso também são outras conversas, a culpa não é dele. Heterossexualidade, porque é que eu sei, como é que eu sei, como é que nós percebemos e tal, é interessante e não sei o quê. Sim, é fisionómico e é antropológico. O nosso corpo tem o compromisso de perceber o nosso parceiro suitable para mating,
Ai meu Deus, adoro parecer aquele gajo que estava a dar uma entrevista na rádio. É que eu estava, eu e a minha namorada fomos dar uma volta no domingo e estava na Antena 3. E estava um gajo que supostamente ele não se diz cientista, ele diz-se um comunicador da ciência. Em que às tantas eu percebi que eu estava a ter aquela habilidade chato que eu agora passo a ter, que para mim é extremamente divertido, que é qualquer conteúdo que eu ouça, eu ponho-me a analisar de como aquela pessoa é estúpida que está a dizer as coisas. Quando na verdade, o que eu quero dizer? Não procuro encontrar estupidez em toda e qualquer pessoa ou em todo e qualquer comunicador que esteja a fazer uso da sua comunicação. Ok, a comunicação, ok, era a cena das mensagens, ok, não posso esquecer, desta vez não posso esquecer. Eu estava a querer dizer que quando eu ouço quando eu vejo as notícias, por exemplo, ou quando eu ouço um podcast, ou quando eu vejo um programa de televisão que não seja ficção, melhor assim, ou que seja semi-ficção, eu ponho-me a analisar o quão estúpido é aquela merda. E então, basicamente, o quão estúpido é aquela merda, se assim mesmo for. Atenção, não é do tipo... há camadas para isto, eu não sou um cretino completo, não é? Eu sou um cretino por correspondência. Se aquela coisa é um pouco cretino, eu vou ser um pouco cretino, mostrando a cretinagem naquela coisa, assim sucessivamente. Espero me terem feito entender. Exemplo prático e real que aconteceu foi então este senhor que se apresentou como... como é que é? Comunicador da ciência, em que basicamente ele estava a defender de que na Antena 3, lá numa entrevistazinha, estava a defender à senhora de como nós falamos pouco em ciência, principalmente a ciência dos astros, astronomias e derivados. Há muito pouco ênfase. A ciência espacial, caraças, é essa a palavra. A ciência espacial é muito pouco enfatizada na nossa cultura portuguesa e tudo mais. Ao que eu comecei a perceber aí que, ok, ele está a fazer a parte dele, ele está efetivamente a puxar a brasa à sua sardinha. Há muitas lutas a serem travadas em relação à educação em Portugal, em relação a como essa educação é dirigida nas nossas escolas para as nossas crianças e assim sucessivamente, mas obviamente que ele não vai se preocupar em responder a essas perguntas, ele está a falar apenas de uma situação e é legítimo, obviamente, eu não quero com isto também estar a dizer então, mas e, portanto não podes. Não, isso é um exercício, isso é demasiado fácil. Isso é demasiado fácil para mim como preguiçoso. Gosto de fazer aquelas coisas do exercício retroativo, de perceber a origem das coisas, uma espécie de engenharia. E assim, eu sou um bocado engenheiro. Era isso que eu queria ter dito há bocado e escapou-me dizer. Eu sou um bocado engenheiro sem canudo. Porque supostamente o engenheiro procura desconcertar um problema para então procurar solução. Ou um engenheiro procura de forma criativa resolver uma coisa. Melhor assim, um engenheiro procura de forma criativa resolver um problema, ou de forma prática, de forma... e implementar isso em sério ou em escala. Eu não sei, há uma definição qualquer para engenharia que eu também não vou procurar. Eu hoje não vou procurar nada, não vou pegar na porra do teclado, já disse a mim mesmo. Portanto, vamos só assim numa conversa franca e aberta. Então, esse senhor basicamente estava a dizer muitas coisas interessantes, mas a principal coisa que me estava a irritar no rapaz era de que ele às tantas não tinha vocabulário em português. Ele era português, Portugal, completamente normal, não sei o quê. Claramente ele consumia muitos conteúdos, nomeadamente anglófonos, porque... ele tinha às tantas certa dificuldade em expressar-se sobre certas palavras, certos substantivos que ele encontrava, claramente ele encontrava a palavra em inglês e depois fazia a tradução direta e depois implementava. E a primeira pista foi quando ele disse desserviço, ou desserviço, que é um disservice, que é quando se faz uma coisa que não serve para aquilo, ou retira sequer o serviço àquilo. É mais nesse sentido. Como por exemplo, um empregado de mesa que usa patins está a fazer um desserviço à sua função de empregado de mesa porque provavelmente está a dificultar a sua tarefa. É nesse sentido que eu estou a dizer. É uma coisa que em vez de... que é posta naquela coisa para acrescentar, afinal subtrai. Não é? Provavelmente a minha preguiça far-me-á um desserviço ao meu crescimento pessoal. Pronto, é mais assim. É esse exemplo melhor assim. Pronto. Mas isto era só para dizer o quê? Que a comunicação é muito interessante e muito importante. Falando no rapaz que eu já disse, já dei a chega, e de como eu sou cartino, quando eu gosto de escamotear as coisas, não sei o quê, por entretenimento, porque a conversa em si não estava a interessar necessariamente, eu estava apenas a encontrar buracos argumentativos imensos à medida que ele falava, e irritava-me a minha apatia de não poder participar e fazer perguntas que eu gostaria de fazer, mesmo de acordo com o tema, para tentar, não só para tentar testar a força do argumento, não, mesmo para tentar perceber se aquela pessoa sequer viu isso por esse prisma, para que própria ela cresça na maneira de como apresenta a temática, não é? Porque não se pode dizer que astronomias e cosmologias e etc. são conteúdos programáticos para as escolas, para crianças desde não sei quando Portugal é inexpressivo em ciência espacial, não é? Nós não temos um programa espacial, nós nem sequer temos um programa terreno, quer dizer,
A nossa agricultura é ridícula e assim sucessivamente. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer então, voltando àquela situação que eu me lembrei da comunicação, é muito interessante isto da comunicação. Nomeadamente quando eu estava a tentar falar ao meu amigo como é que ele ia abordar a gaja, não sei o quê. Há a vantagem e desvantagem, há vantagens e desvantagens em todos os meios de comunicação, obviamente. No entanto, eu acho que o meio de comunicação mais puro continua a ser o mais verdadeiro, que é o cara a cara. E o cara a cara, mesmo que seja por Zoom, ou por Teams, ou por o que é que seja, ou por Skype, ou whatever, desde que haja uma capacidade de ver a cara da pessoa e as suas expressões com alguma clareza, à medida que ela expressa certas coisas. No entanto, o cara, para mim, a forma de comunicação mais pura ainda assim é, efetivamente, o cara a cara em pessoa. O pessoalmente, o tete-a-tete. O mano a mano. Não, mano a mano é porrada. Isto tudo porquê? Porque não há escudo nenhum, não há proteção nenhuma, não há do tipo, estou no Zoom, mas estou de pila de fora e ninguém está a ver. Não, nada disso. É tudo transparente, direto e às claras. E aí, quando eu digo transparente, direto e às claras, não é que outra pessoa possa ser uma cobra do caraças e que possa manipular as suas emoções, as suas expressões e o seu discurso de maneira a vender a perfeita banha da cobra a quem está a falar com ela. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que não há outras ferramentas que ajudem a mais do que a própria pessoa em si. Ou seja, aquela pessoa está entregue a si para exercer a comunicação com a outra pessoa e vice-versa, não é? E a outra pessoa está entregue a si para exercer a comunicação que eu vou emitir enquanto pessoa A, pessoa B. Pronto, isto para dizer o quê? Para se falar com mulheres, para se falar com uma rapariga, vamos pôr assim, mais pessoal, não é? Um toque mais pessoal. Para se falar com uma rapariga num contexto mais, sei lá, de primeiro contacto e tudo mais, ou é preciso ter, principalmente nos tempos que correm, porque é assim, eu sou de uma geração em que estava embrionária esta coisa de falar com pessoas de maneira distante com grande afluência, ou com grande popularidade. Não, como é que eu quero dizer isto? Com grande facilidade, é isso. Ou seja, já havia o Mirk, já havia, entretanto apareceu o WhatsApp, estupidez, já havia o Mirk, entretanto apareceu o i5 como uma das primeiras redes sociais, Orkut, mas isso é mais para o mercado brasileiro e assim sucessivamente. Já havia as SMS que já eram uma cena. No entanto, nessa altura ainda, tirando se calhar Mirks e o Messenger, o MSN Messenger, que também foi uma cena, isso tudo para mim já eram veículos de comunicação secundários que aconteciam a quando de eu, principalmente falando por mim, quando de eu já conhecer certa pessoa, não é? Conhecer certa pessoa e ter a possibilidade de conhecer ou ver, pelo menos, ou analisar os trejeitos, ou analisar a personalidade, ou etc. Para então, com esses meios de comunicação secundários ou auxiliares, melhor dizendo assim, ou esses meios de comunicação satélites ou suplementares, melhor assim, suplementares é a palavra boa, suplementares. Com esses meios de comunicação suplementares, então adensar a comunicação, dar-me a conhecer, criar um rapport, estabelecer ali um elo, e dar de mim o que quisesse e receber o que pudesse. Para que então, no cara a cara, que para mim seria a inevitabilidade não, que seria para mim o objetivo, porque podia ser perfeitamente evitável, obviamente, não sou nenhum predador, é inevitável que eu te vejo, caralho. Não, que para mim seria o objetivo, então haveria muita coisa já estabelecida e havia apenas um cimentar de ideias que foram discutidas em conversa no perfeito conforto da pessoa que está do lado de lá e no perfeito conforto de mim que estou do lado de cá, sem termos não é dissabores, é mesmo sem termos os variáveis incontroláveis por nós, que são a vergonha, que são falham-nos os adjetivos, pá, eu sei o que quer dizer, mas não falham os adjetivos. É pá, ter o acanho, ter a vergonha, não é? Que muitas vezes travam o nosso discurso e fazem-nos passar uma ideia que nós não somos, que nós até se calhar temos uma ideia melhor para descolar com aquela pessoa, mas não temos a capacidade de a desenrolar da nossa língua. Isso faz-nos perder tipo, certos pontos na cota do whatever, né? De consideração que aquela pessoa possa traçar por nós naquele instante e não sei o quê. Isto para dizer o quê? Para dizer que eu já vim nessa fase de transição, ou seja, para mim era tipo fundamental, preponderante, importante ter o cara a cara, pelo menos no princípio, no meio ou no fim, para cimentar, criar ou então destruir as ideias que eu pudesse então ter com a pessoa e da pessoa, para que então pudesse daí resultar algo, uma amizade, whatever, vocês sabem, pronto. Agora, eu já passei na fase de transição, eu e certo muitos de vocês que poderão ouvir isto, já passámos aquela fase de transição na década de 2000, nomeadamente,
em que os meios que eu digo serem suplementares passaram a ser muito mais primários. E eu, diga-se de passagem, dei bom uso a isso. Dei bom uso, eu consegui ter uma boa fase de transição de meio suplementar para primário. Eu considero que tive muito sucesso, tive muita taxa de sucesso em tornar os meios de comunicação suplementares enquanto primários a minha força da comunicação. Não que eu tivesse algum problema de descolar ideias de cara a cara com a pessoa, mas uma vez que a conveniência da distância e da segurança de nós não estarmos cara a cara com a pessoa existe, eu tirei o máximo proveito disso. Não desvirtuando, tive sempre a preocupação de não desvirtuar, porque eu sempre percebi desde muito cedo que para ter certas coisas de alguém não me adianta mentir, porque eu, enquanto bom mentiroso que possa ser, a preguiça que há em mim remete-me a não ter a maldade de manter a mentira ou de manter a possível máscara que pudesse estar a criar para obter o que quer da pessoa. Como eu, por exemplo, remeti a episódios passados a dizer que eu considerei-me por muito tempo o bom cabrão, porque eu dizia, enquanto cabrão que era, dizia à rapariga em questão que não queria nada sério com ela, para que ela não iludisse com nada, mas que eu curtia bem da vibe dela e que estaria interessadíssimo nela para efeitos de coito. Eu sempre me considerei bom por dizer isto diretamente e não deixar nas mãos do vazio ou da adivinhação de que isso nunca seria assim, ou de que eu na verdade amava-a profundamente, queria ter filhos e casa com ela, mas que na verdade eu só estava mesmo interessado em dormir com ela. Portanto, bom cabrão nesse sentido. E cabrão também pelo facto de eu dizer-lhes que, apesar de dizer-lhes que eu, sabendo que elas sentem algo mais por mim, eu não ignoro isso e em vez de ser boa pessoa e dizer ok, isto não tem pernas para andar porque estás a criar sentimentos, eu continuo a alimentar a situação, apesar de ter dito na mesa, olha, mas isto que não é assim, tu estás a gostar de mim, eu não me responsabilizo. Isso também é uma cabronice. É uma cabronice. Pronto. Porque eu considero que eu posso ser responsável pelo que outra pessoa sinta e não esteja a reconhecer, quando, pelo menos, isso para mim não é a mesma coisa, e se eu estou minimamente preocupado com aquela pessoa e depois, por sua vez, comigo, não é? Para que não se crie aqui uma fermentação de uma cerveja que depois não preste para nada e apenas saiba a mijo, então eu tenho a responsabilidade de dizer àquela pessoa, olha, se calhar isto não vai a lado nenhum porque tu estás à procura de uma coisa, claramente eu não estou à procura dessa coisa, nós não estamos a entender nesse sentido, está a ser fantástico, mas antes que isto corra mal, é melhor parar por aqui e tal, mas só choram 2 dias em vez de chorar uma semana. Pronto, é por aí. A comunicação, caraças, que eu já estou farto de esmalhar. É muito interessante esta coisa da comunicação, no sentido em que, com esses escudos todos e com essa segurança e com esse conforto, passou a ser a norma. E eu apercebi-me de que estava... A minha preguiça muitas das vezes foi o meu sentido de aranha. Porque a minha preguiça nunca me disse não faças isso porque é perigoso, a minha preguiça sempre disse não faças isso, vai dar trabalho. Ou para fazeres isso, para o bem e para o mal, atenção, para o bem e para o mal, para coisas boas e para coisas más. Como eu se calhar já devo ter dito, eu se não tivesse sido preguiçoso em certos aspectos da minha vida, neste momento era um Nobel de qualquer coisa, tal como eu, tendo sido preguiçoso em certos aspectos da minha vida, neste momento não tenho cadastro e nem sequer sei o que é vender droga. Tipo, gostaria de experimentar até porque estou um bocado mal de dinheiro, mas eu gostaria, pronto, nem sequer sei como começar. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Que a minha preguiça tem sido no meu sentido de aranha muitas vezes. Porquê? Porque pelo menos para que eu entenda que vai dar muito trabalho certa coisa e que depois vai dar mal para mim, que depois a energia que eu despendo a investir nessa tal coisa que se calhar vou gostar, e depois vou ter que investir o triplo, ou vou despender o triplo ou quádruplo de energia para descalçar-me dessa bota e tentar whatever, ficar bem com a situação, não sei o quê. Então não vale a pena. E eu entendi isso a partir do momento em que eu dei por mim, quando eu comecei a viver aqui sozinho, aqui na casa onde eu retornei. Vi umas quantas raparigas aqui giras e tal, não sei o quê, que eu depois, obviamente, como bom utilizador de internet que sou, fui logo perceber, eu já sabia de cara quem elas eram, não sei o quê, isto é a velha história. Eu conhecia vi de caras essas raparigas enquanto criança, e depois ficámos mais velhos, eu claramente fiquei um pão, elas ficaram claramente manteiga, e o que é que combina melhor que pão com manteiga, não é? Se calhar sushi, se calhar arroz e peixe, mas então o que acontece é que quando eu comecei a viver sozinho, vi essas tais vizinhas e tal, amigas, não sei o quê, então eu, como bom investigador e bom utilizador da internet que sou, que também não é preciso ser um gênio, basta que conheça as pessoas que conhecem pessoas, e nós temos a nossa pegada digital que liga tudo isto. Então eu cheguei à conclusão de que não as abordei de cara a cara para ter... Isto já 2012, 13, para aí, já. Então adicionei-as nas redes para tentar falar com elas e tal, pão, queijo, queijo, pão. E depois, quer dizer, elas são minhas vizinhas, eu podia muito facilmente dizer, deixa aí, olha, vou deitar agora ao lixo, deixa aí, vamos falar um bocado, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que é o quê? Isso fui eu a cair
na armadilha que é esta coisa da preguiça institucionalizada que é a rede social. E foi a partir daí também que eu percebi que o meu game iria afrouxar. Ou seja, eu iria ter uma espada, eu iria ter uma katana de Muramasa que já estava a apresentar a lâmina romba, não é? E como eu não quero perder o afiado da lâmina, não porque eu vou engatar alguém agora, eu não quero perder o afiado da lâmina para poder constantemente ter a capacidade de afiar a minha relação atual. Não me apanham por aí. Fuck you. Então, eu percebi já então desde 2014 que isto não é um caminho. Este meio de comunicação que eu entendi como suplementar, que é o meio escrito, nomeadamente. Que também vou recuar um bocado. O meio escrito é o que apresenta mais prós e mais contras, porque os prós também são contras muito facilmente. Nomeadamente o quê? A nossa segurança, estar a teclar com alguém muito... Peço desculpa. A nossa confiança, a nossa segurança e nossa vontade de estar a teclar com alguém num espaço que nos é familiar. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto, é melhor assim. Um exemplo concreto é melhor assim. Estou a trocar mensagem com a rapariga, estou na minha casa, estou com o pó de fora, whatever, está calor, não é para efeitos sexuais, não. Só para vos colocar a imagem na cabeça. De conforto, de relaxamento, atenção. Senhora, estamos a teclar e não sei o quê, mas eu não estou com qualquer tipo de desafio a teclar. Eu estou no meu meio, eu estou com variáveis que abonam todas a meu favor. Aquele nervosinho com base na repetição, como tudo na vida, com base na repetição e na experiência, aquele nervosinho de estar a falar com a rapariga que não conheço necessariamente para tentar obter o melhor resultado da conversa e não sei o quê, não se abate sobre mim tanto quanto poderia e deveria se abater como sentido ou como mecanismo de urgência para eu não fazer merda ou dizer merda, nomeadamente, ou seja, não estragar esta interação que me poderá levar a dividendos bons, né, frutuosos. O que eu quero dizer é que o pró, que é este relaxado, ok, estou com o telefone na mão, estou com o computador, estou a teclar breca-breca, e estou a partilhar impressões, e estou a interpretar o que interpreto do que ela queira dizer e não interpreto o que ela me quer dizer necessariamente, e vice-versa, não é? Isto é um pró e um contra, precisamente por esses motivos que eu já apresentei, não vou estar a repetir-me outra vez. E depois isto vai de camadas, não é? Se calhar isto é o meio de comunicação que é o mais fácil / mais perigoso. Depois há o outro meio de comunicação que é a chamada telefónica. A chamada telefónica é muito interessante porque quem não tem a percepção de entoação, de colocação da voz, da maneira como a pessoa fala... E eu não estou a dizer com isto que eu sou um gênio ou que estudei estas merdas. Atenção, eu não sou aquele gajo também que lê os livros de engate e não sei o quê. Basta-me dizer que eu aprendi imenso e vocês podem gozar se quiserem. Mas foi muito proveitoso. Foram coisas que eu aprendi e que efetivamente carrego comigo. Que foi ter trabalhado em call centers ajudou-me mais do que ter aprendido matemática na escola. Porque são coisas que efetivamente eu carrego comigo e entendo nuances na comunicação. Mesmo, obviamente, no contexto do call center é para o meu objetivo, ou seja, para responder a questão ao cliente, para satisfazer o cliente, etc. Através da boca. São características que são proveitosas para a comunicação, pelo entendimento que eu tenho da maneira como a pessoa se coloca na voz, até de se a pessoa está a querer falar ou não, de se a pessoa está com receptividade a ouvir ou não, de como eu também coloco as minhas ideias em frases curtas, frases assertivas ou não, para que a pessoa entenda ou queira daí extrair alguma coisa a mais. Isto é tudo muito interessante e muito bom que acontece no telefone e que por sua vez também preserva imenso o fator anonimato. Não é anonimato, é resguardo, porque o telefone é uma coisa, é só um sentido que está a ser neste caso estimulado, que é a audição, não é? E depois o cérebro interpreta pelo meio auditivo apenas, tudo muito bem. Por outro lado, o perigo do telefone é muito... O perigo do telefone, ou a desvantagem do telefone é o quê? Meus amigos, não há esta capacidade de improviso. Se não têm ideia para descolar, se não têm fluidez no discurso, não vos vale nada. Ou vale-vos de muito pouco, ok. Sou uma pessoa tímida. Quantas vezes na chamada, que poderá ser de meia hora, que passa a 10 minutos pela vossa inaptidão, vocês repetirão que são pessoas tímidas e que não têm jeito para a coisa. E isso é um detrator para a pessoa que sequer queira ter o interesse de falar com vocês, até porque se forem vocês a abordar a pessoa, como é que são vocês a abordar a pessoa a dizer que são tímidos? É lixado. Estão a pedir muito da outra pessoa que nem sequer sabia que vocês existiam até terem feito a chamada. Como é que eu vou a um stand dizer que vou comprar um carro mas não gosto de conduzir? É meio diferente, porque no stand o gajo é vendedor e o gajo quer impingir a venda. Não é? É diferente, a analogia não é boa aqui. Vocês percebem, é que é mesmo assim. Como é que vocês, enquanto pessoas tímidas, vão chamar a pessoa ao telefone
e repetem muitas vezes, pá, sou uma pessoa tímida, pá, não sei, sou tímida. I mean, bitch, come on. Bitch, estou a falar do dread, nomeadamente estou-me a pôr no ponto de vista do gajo que, pela moda antiga, que procura a abordagem e estabelecer rapport e etc. Isso é um dos contras do telefone. Uma pessoa inexperiente na comunicação, na capacidade, não vou dizer que é na arte de comunicar, que isso é super engatatóide, na capacidade de comunicar, isso é um contra. Até porque pode estragar completamente, sei lá. Não sei, se a pessoa até for... Há muitas variáveis, mas isso é o quê? Quando eu estou a dar este se agora, é um se de copo meio cheio que não está no nosso controle, enquanto pessoas que imitem a comunicação, que é o quê? Peço desculpa. Se a pessoa até é porreira, depois aborda-vos em cara a cara ou assim e diz, então pá, o que é que aconteceu naquela chamada? Foi bem esquisito, o que é que se passa? Não sei o quê. Então, mas vamos falar, não precisas ficar assim, não sei o quê. Isto é bué da bom, mas acontece 1 em 1 milhão, quer dizer... Não é? É pãozinho caído do céu, I mean. É maná. É maná. Maná só existiu nas escrituras. Querem arriscar às mãos do maná da comunicação, que poderão ter a sorte da outra pessoa encarar que é bué da fofo a vossa timidez? Eu acho que não deviam. Muito menos nos tempos de agora. Que a comunicação não pessoal é tipo uma cena ainda mais exacerbada. Cada vez mais eu noto, e eu estou fora do game há muito tempo. Pelo menos há 4 anos. Pelo menos. Eu estou fora do game há muito tempo a ponto de perceber se... e como utilizador de redes sociais para fim de engate, atenção. Estou fora desse game. E como utilizador de redes sociais para fim de engate. Eu estou fora de perceber pelo panorama atual como é que está. Por isso é que eu tentei explorar o Vando neste assunto e ele, pá, não sei. Ou eu não explorei bem, ou ele não quis dizer mais do que queria. E está no direito dele, obviamente. É o quê? Eu acho que... Mas isto também não foi colocado naquele episódio e posso perguntar agora, tipo, para os ouvintes. E depois podem, por favor, responder-me. Agradecia. Com as dating apps e etc., eu acho que, mais do que nunca... Eu tenho a percepção, não é? Eu tenho a percepção, melhor assim. Que é muito mais leve que achar. Eu acho tenho uma certeza quase confirmada que não posso confirmar porque não... Eu tenho a percepção, eu tenho a ideia vaga de que acho que há certas coisas que já são pré-estabelecidas na comunicação não pessoal, não cara a cara neste caso, para que se possa levar ao patamar da comunicação cara a cara. De que como? Como é que eu ia dizer isto de forma mais direta? Eu acho que com a cena da dating app agora e tudo mais, visa-se falar com a pessoa com base naquilo que ela nos apresenta no perfil, etc. Que pode ser verdade ou não, como vocês todos sabem, que a cena do catfish e quê. Visa-se que o primeiro objetivo não seja conhecer a pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é que pelas dating apps, nomeadamente, como são trocas de mensagens, não sei o quê, se a pessoa quiser dar o número de telefone dá, se a pessoa quiser dar o perfil do Insta dá, não sei o quê, visa-se sempre que isso seja o veículo para o objetivo que é encontrar-te com a pessoa para então haver a prova de novo, que é do género, és mesmo aquilo que falaste, ou então não és mesmo aquilo que falaste. E eu não sei até que esse ponto é que isso é bom ou não, porque não sei, acho que ninguém vai gostar de estar a tentar estabelecer uma relação com alguém. Uma relação atenção, uma relação de estabelecer uma conversa, a dizer, eu tenho 1,75m, peso 90kg e gosto muito de guitarra, quando depois na vida real isso não se manifestar. Portanto, dizer que não é bem assim ou dizer que é bem assim é dúbio, no mínimo. O que eu quero dizer é que eu via antes a comunicação dos meios suplementares que eram o SMS, o Messenger, o MSN Messenger, até as mensagens do i5 e assim sucessivamente, como um suplemento à comunicação cara a cara para daí então materializar os meus objetivos. Ao passo de que agora eu vejo que estes meios de comunicação que passaram de suplementares a fundamentais, não, a principais, passaram a veicular não o conhecer a pessoa como apenas a forma última então de comunicação para obter os objetivos, mas com o objetivo de ver a pessoa em pessoa. E eu acho que isso é preocupante, pá, porque agora, mais do que nunca, tem que se ter a preocupação em ter uma boa conversa, mas essa conversa em si não garante taxas de sucesso elevadas quando se conhece a pessoa na vida real. Na vida real? Sim, na vida real. Quando se conhece a pessoa em carne e osso. Não sei se me estou a fazer entender. Dantes, vou recapitular isto e vou tentar ser o mais simples ainda. Dantes já sabia que se queria falar com aquela pessoa, etc. E muitas vezes era, então dá-me o teu e-mail, que era para a gente falar no Messenger. Lembro-me bem disto.
que era o Messenger Plus, depois tinha as carinhas e dava para mandar vozes e clipes e não sei o quê. Foi bada funny. Ai, que saudades. A inocência da maldade. De antes, utilizava-se os meios que eu digo suplementares de comunicação para estabelecer a ponte, o elo de comunicação, para então, quando cara a cara acontecesse, já houvesse um pré-estabelecimento de quem somos e etc. E haver apenas a confirmação, estimando eu de seriedade de quem estamos a falar, para haver a confirmação então e para estabelecer do que é que daí vem, não é? Pronto. Ao passo de que, agora, eu acho que o nível 1 serve para ser passado apenas para o nível 2, que na mesma é comunicação. E isso atrapalha imenso porque é injusto. É tão injusto como um processo de seleção de recursos humanos, de recrutamento para uma vaga de emprego. Em que eu tenho o meu currículo, que eu posso pôr lá o que eu quiser. Eu posso depois ser um gajo extremamente ludibriador e mentiroso e posso dizer o que quiser e adquirir aquela vaga. Ou então, a pessoa pode não gostar do meu aspecto, apesar de eu ser extremamente qualificado. E não estou, neste caso, a pessoalizar nada. É uma coisa que é possível de acontecer. Já me aconteceu por acaso. Não estou aqui a lamentar-me. É o que é. Daí a injustiça da coisa, não é? Porque eu já fui selecionado para coisas que não lembravam o Menino Jesus e que eu achava claramente não tinha a capacidade necessária, mas lá me safei porque tive a lábia necessária, ao passo de que já senti-me bem qualificado para certas ofertas, às quais, quando da entrevista, sim senhor, a entrevista eu achei que até correu bem e tudo mais, mas depois a seguir é a velha história do lamentamos, não foi selecionado e encontramos um candidato mais... Balelas, tretas. Enfim, não gostei de si, não lhe vou dizer porquê, porque não quero ferir os seus sentimentos, porque somos pessoas a lidar com pessoas, apesar de isto ter uma impessoalidade do caraças. Pronto, ok. Esta é a frase que sintetiza aquilo que eu quero dizer sobre como comunicar para obter amizade / relação com alguém. Nós somos pessoas a lidar com pessoas, mas isto é um meio de lidar entre nós com uma impessoalidade do caraças. Eu não foi bem isto que eu disse, mas eu entretanto esqueci-me do que disse. Vocês podem ouvir outra vez, que eu também vou fazê-lo. Eu não queria ir tanto a fundo sobre comunicação, mas entretanto já estamos quase a bater a marca de uma hora. É muito interessante. É muito interessante. Eu vou já passar para outro tema que eu deixei só num anterior, que eu acho que posso estabelecer aqui sozinho, não preciso necessariamente do input do Vando, porque os outros são mais divertidos, que eu tenho a perspectiva dele lá para estar aqui a falar sozinho e dizer eu acho que é isto e pronto, e é isto que eu acho. Sempre que eu estou ao telefone, falando, muito interessante, nem queria falar disto, mas sempre que eu estou ao telefone, em chamada, eu tenho a tendência de levantar-me e ir à casa de banho. Dá-me vontade de cagar ou mejar. Eu queria saber se vocês me podem ajudar a fazer sentido disto. Porque eu não falo com muita gente ao telefone. Em chamada, principalmente. Eu não falo com muita gente ao telefone. Em chamada, principalmente não. Eu sempre que estou ao telefone em chamada é que me dá vontade de cagar e mejar. Portanto, eu não falo muito em chamada com muita gente. Mas essas pessoas com quem eu falo são pessoas que me são queridas e eu não percebo porque que... Eu não sei se há sequer alguma coisa de fundo que me leva a refletir de que... Sei lá, esta pessoa é merda, esta pessoa é urina. Não, tipo... Eu não sei mesmo. É um ato irrefletido que eu tenho a tendência... Eu não sei... Agora que eu falo, se calhar começa a fazer sentido a coisa. Falo com a pessoa, mas eu acho que a chamada telefónica, talvez por eu já estar vítima do meio de comunicação vigente que é o escrito, o não falado, o não ouvido e etc, não é? Tipo, comentários de redes sociais, messenger das redes sociais, internet... E-mails, não aqueles e-mails de antigamente que a malta mandava PowerPoint uns aos outros com apresentações interessantes sobre merdas que claramente não se fazia fact-check, que antigamente o e-mail só funcionava para isso, era uma coisa interessante. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é tipo meios de comunicação que não os corpóreos, os que utilizem mais do que cérebro, dedos, não é? O discurso escrito, etc. Será que eu já estou a ser vítima disso? Porque a comunicação escrita confere uma liberdade do género, ok, a pessoa disse-me olá, eu respondo olá e remeto outra vez ao que estava a fazer. Não vou ficar grudado no telefone à espera que a pessoa me diga então que fazes, ou era nhanhanhanhan. Estão-me a perceber? Será que a chamada telefónica eu sinto que me esteja a aprender de estar a fazer alguma coisa que eu estivesse a fazer a quando de receber a chamada, que esmagadora maioria das vezes que falando de mim é nada, eu estava a fazer nada, e então... Eu, ao receber a chamada telefónica, sim senhora, telefone na mão, telefone no ouvido, e dou por mim subconscientemente a pensar que se calhar estou preso à chamada, então deixa-me fazer alguma coisa, deixa-me aproveitar a fazer isto e aquilo, que nomeadamente é cagar e mejar. Será que é isso que se trata? Eu gostaria imenso que vocês me dessem as vossas sugestões nos comentários sobre o que é isto.
Porque a principal manifestação é essa. Eu nem sequer pensei em fazer mais nada. Eu nem sequer pensei em, sei lá, pôr roupa a lavar. Eu nem sequer penso em, sei lá, varrer o chão. Nem sequer penso em, sei lá, ir beber água. Não, geralmente quando estou ao telefone, pego em mim e vou para a casa de banho mijar ou cagar. Não percebo porquê. Primeiro, a pergunta que eu vos coloco, caros ouvintes, é: há alguma mensagem subliminar de que eu acho que as pessoas com quem estou a falar são merda? Ou dejetos? Segundo, o facto de eu estar a falar com estas pessoas ao telefone remete a que eu me sinta preso de estar a fazer alguma coisa, mesmo que não estivesse a fazer nada até então. E aí sinto que tenho que aproveitar melhor o tempo da chamada, quando na verdade a chamada é útil. É útil no sentido, não é útil do género, a pessoa ligou-me e agora vou ter a utilidade de perceber como é o sentido da vida, ou vamos descobrir a cura para o cancro no telefone. Não é isso que eu estou a dizer. É útil no sentido emocional, no sentido de lidação ia dizer socioeconómica, que estúpido. E de lidação social, tipo, porra, é o Wanda ligar-me, ou eu ligo para o Wanda, ou estamos a falar. Raro acontece, tu estás avisado, cabrão. Principalmente estou a falar com a minha namorada e estamos a falar, estamos a shoot to shit, e até eu tenho a preocupação de não tornar a chamada estupidamente monótona do género: vou dormir, então tchau. Então não tens nada para dizer? Não, agora ultimamente já fui vítima disso. Já fui vítima, não. Sim, já fui vítima, mas já fui culpado de me considerar vítima disso. De, se a chamada não tem nada de útil para ser dita, porque é que se está a fazer a chamada? Já fui esse cretino, já fui. Mas agora, ultimamente, tenho percebido a capacidade que tenho daquela pessoa que está comigo. Eu tenho percebido a capacidade da bada mal. Eu sempre soube que ela tinha a capacidade, eu é que nunca a explorei. E sempre esperava a proatividade dela para ter essa exploração. Mas no caso, ela não é assim e está-se bem. Então eu entendi isso e percebi que não, vou eu colocar o tema e vou perceber o que é que ela pensa disto e vamos ter aqui uma conversa. No entanto, esta conversa é sempre super produtiva e tudo mais. E super, é o que é. Não é uma conversa de merda, é o que eu quero dizer. Não é uma conversa de merda e, entretanto, eu dou por mim na mesma a pegar em mim e a mejar ou cagar. Mas o que eu quero dizer é que não é só com ela. É com o Vando também. Já aconteceu. E, inclusivamente, quando eu estou a falar com o Vando, foi daí que eu me lembrei de colocar isto como tema. Portanto, eu agradeci ao vosso input. Eu queria perceber-vos como é que vocês interpretam esta situação. Se passa com vocês também. E o que vocês pensam disso, na verdade. Pronto, e vou deixar os outros temas que eu apresentei no outro episódio para depois falar com o Vando, que é uma conversa muito mais interessante a dois. Tenho dito isto. Muito obrigado a todos e até para a semana. Banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra, banha da cobra, Banha da cobra. banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra.